Bom, pessoal, hoje é dia de praticar, de soltar a mão, né? E nós temos aqui os exercícios de hoje, só de operações com números inteiros. Somar, subtrair, multiplicar e dividir, ok? Estão todos aqui, ó, olha só que beleza. Bom, temos aqui os exercícios de hoje, gente. Começamos com uma questão um pouco antiguinha, né, do fundo do baú que caiu na prova da Escola dos Sargentos, ó, de 1989, beleza? Ela nos fala o seguinte, ó, a saída de uma mina de ouro está situada a 100 metros, beleza? Acima do nível do mar, ok? Considerando a altitude zero, ok? Como ao nível do mar, o nível do mar é a altitude zero, as altitudes dos pontos 50 metros, 125 metros e 231 metros atingidas pelo elevador quando desce, tá? Isso é importante. Isso é na descida, né? A partir da saída da mina são indicadas pelos números. Então, como é que a gente pode entender, gente, esse tipo de pergunta, né? Esse tipo de questão, né? Usando aquela ideia bem inicial, né? Uma das primeiras coisas que eu apresentei a vocês quando eu falei dos números inteiros, né? Para apresentar os números negativos, os números positivos, né? Acima de zero, e os números negativos, que é usando a ideia do termômetro, né? É aquele mesmo desenhozinho, só que agora a gente vai pensar no seguinte. Vamos supor o seguinte, ó, temos aqui esse risco aqui. Em cima desse risco eu vou colocar as altitudes, tá? Eu vou fingir que isso aqui marca as altitudes que estão ali envolvidas, esse risco aqui. Por exemplo, o nível do mar é altitude zero. Então, mais ou menos aqui assim, ó, onde tiver o zero na minha marcação, eu vou dizer que é a altitude zero, como a questão falou. Aqui é a altitude zero, ou como a questão disse, aqui é o nível do mar, tá? Nível do mar é a altitude zero. Beleza? Então, mais ou menos aqui assim, nós estamos ao nível do mar, ok? Vou até fazer aqui umas ondinhas pra gente, ó. Coisa linda. Então, aqui é o nível do mar, ok? Altitude zero. A mina está, atenção aqui, 100 metros acima do nível do mar. Então, se o nível do mar está aqui, na altitude zero, a mina estará 100 metros acima de zero, né? 100 metros para cá sim, vamos dizer que aqui está o 100. Então aqui é 100 metros acima do nível do mar, certo? Para cá, aqui para cima, então 100, como eu estou acima de zero, repare, aqui na minha escala seria 100 positivo. Tudo bem, gente? Porque eu estou acima de zero. É a mesma ideia que a gente aprendeu. Estão percebendo? Ó? Onde que aparecem os números inteiros? Tem aqui o seguinte, ó, agora temos um elevador nessa mina. E esse elevador irá descer, certo? Ele está aqui na saída da mina, que está a 100 metros, ele está aqui no 100 bonitinho, e agora ele vai descer. Primeiramente, ó, a questão quer saber as altitudes, como é que seria aqui no meu desenho. As altitudes 50 metros, 125 metros, né? 231 metros, né? Desses pontos que o elevador vai atingir. Então, por exemplo, primeiro ele vai descer do 100 e vai para os 50. Aqui no meu desenho, ó, repare, 50 metros. Quando ele descer aqui, ó, 50 metros, no meu desenho ele vai estar onde? Se o 100 está aqui, ó, o 50 está mais ou menos aqui assim, né? Desci 50 metros, parei aqui no 50, certo? Bonitinho. Então aqui é os 50 metros, repare, 50 positivo, ou simplesmente 50. O elevador, quando ele descer 50 metros, ele para aqui nesse ponto, que eu desenhei para vocês, de 50. Então, é 50 positivo. Já podemos eliminar, ó, se você observar bem, a letra A, que tem menos 50, não vale a pena. Podemos eliminar a letra B, que tem menos 50, certo? Então, ou a letra C, ou a letra D, ou a letra E. Percebam isso, né? Agora, temos o ponto 125 metros, beleza? Altitude 125 metros. Então, o elevador vai descer 125 metros, perfeito? Essa é a ideia aqui. Se ele vai descer 125 metros, o que vai acontecer? Ele estava no 100 e vai descer
125 metros. Agora essa é a ideia, né? Então, olha só, nós temos aqui o seguinte, 100. Se eu descer 100, eu paro aqui no zero, né? Mas eu quero descer 125, essa é a ideia, né? Então, eu vou descer mais 25 abaixo de zero. Paro aqui mais ou menos. O meu desenho aqui é assim, ó. Aqui é um menos 25. Certo? Percebendo que daqui para cá, ó, eu desci 125. Porque tem 25 abaixo de zero e mais 100 acima de zero. Então, aqui eu tenho 125 de distância, né? Eu desci aqui 125 metros, ok? 100 daqui até o zero e depois mais 25 do zero até aqui. Então, aqui é menos 25. 25 graus negativos abaixo de zero. 25 aqui negativo abaixo de zero. Ou então, eu posso dizer que eu estou a 25 metros abaixo do nível do mar, certo? Então, aqui seria, no nosso desenho, menos 25. Ok? Então, aqui nós já podemos cortar, ó, a letra E de equação, certo? Ela não faz parte da resposta. Então, ou é letra C ou é letra D. Certo? Percebam isso. E percebam aqui, ó, que a conta que a gente fez foi simplesmente 100 menos 125. Porque eu vou descer 125, né? Eu estou a 100 e eu vou descer 125. Então, 100 menos 125, ó, devo 125 e pago 100. Eu vou continuar devendo 25. Foi o que a gente marcou aqui, ó, menos 25. Então, o elevador saiu daqui e veio para cá, certo? Última coisinha, gente. Agora ele também vai descer, ó, né? A partir da saída da mina até o ponto 231 metros descendo. O que vai acontecer aqui, gente? Quando eu for descer 231 metros, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tô no 100, a partir da saída da mina. Eu vou descer 231. Se eu descer aqui, ó, até o zero, eu desci 100. Vocês perceberam, né? Então, se eu desci 100 daqui até aqui, para descer 231, eu preciso descer mais 131 abaixo de zero, né? Isso não é a ideia, é essa. Eu estou no 100 e eu quero descer 231. Então, a conta é essa, ó, 100 menos 231. Então, vai ser devo 231 e pago 100. Vou continuar devendo 131, né? Faz todo sentido. Desci 100 daqui até o zero, depois mais 131 abaixo de zero, ó. Vou dizer que está aqui, ó. Tá bem longe isso. Vamos dizer, o 100 estava aqui assim, né? Vamos dizer, 100, né? Vou dizer que o 131 está aqui assim. Então, aqui tem 131 abaixo do nível do mar, né? Abaixo de zero. Então, ó, ele vai parar aqui, nessa altitude. Estava aqui e desceu a menos 131, a 131 metros abaixo do nível do mar, certo? Menos 131. Então, a resposta é, vamos ver aqui, ó, a letra D não diz isso, ó, ela bota 131 positivo, não faz o menor sentido aqui, né? Negativo é abaixo do nível do mar, então, ó, riscado isso no nosso panorama. E a resposta só pode ser letra C de sapato, letra C de sabedoria, certo? Letra C, 50 metros, 25 abaixo do nível do mar, menos 25, e menos 131 abaixo, né? 131 metros abaixo do nível do mar. Simplesmente isso, gente. Beleza? Gostaram aqui da primeira questão? Se gostaram, curtam, comentem e compartilhem. É conteúdo gratuito, é professor crescendo, é canal crescendo e você mais ainda, com certeza. Porque agora a gente vai ter aqui, ó, questão de número 2, ó. Agora a gente tem uma grande aplicação de onde pode aparecer, né, números negativos. Acompanhe aqui. Temos o seguinte, olha aqui, belezinha. Um grande empresário é dono de uma rede de supermercados, tá? E essa rede de supermercados, deixa eu fazer um traço aqui decente, ó. Essa rede de supermercados, ela tem filiais no Rio de Janeiro, tem filiais, ela tem uma filial em São Paulo, tem uma filial em Minas Gerais, é no Sudeste inteiro, ó, Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Um abraço para quem é de cada estado desse, tá? Na tabela a seguir estão registradas as previsões de lucro, tá?
quanto que a empresa prevê que vai lucrar. Isso para cada uma das filiais que eu mostrei aqui, para os meses de janeiro, fevereiro e março, tá? De um ano qualquer aí. Por exemplo, esse ano, não sei que ano você assiste, né? Mas vamos supor que seja o plano que você está assistindo. Ok? Então tem aqui uma tabela, certo? Que vem aqui com essas previsões de lucro super animadoras, né? Já vou falar sobre isso. E agora é o seguinte, ó, aqui tem um adendo. Considerando os números que essa tabelinha aqui apresenta em milhões de reais, certo? Eu quero que você responda essas 3 perguntinhas. Então, a primeira coisa que eu vou explicar é essa ideia aqui, né? Considerar os números em milhões de reais. Como assim, ó? Vou explicar com esse 3 aqui. O que a questão quer dizer é o seguinte. Quando você vê esse 3 aqui na tabela, ele é uma previsão de lucro, que você deve entender como estando em milhões de reais. Então, por exemplo, esse 3 não é simplesmente a quantidade 3. Esse 3 representa 3 milhões de reais, tá? É que para ninguém ter o trabalho de escrever um número grande, 3 e 6 arinhos, né? Que seria o 3 milhões, a pessoa coloca só o 3. Então, é 3 milhões de reais, certo? Aqui, ó, esse 4 que você está vendo aqui, não é simplesmente 4, ele significa 4 milhões. Esse 4 aqui, ó, 4 milhões. Esse 1 aqui, ó, 1 milhão, ok? Agora eu vou chegar onde o negativo aparece. Ó. Por isso que eu falei que é animador. Porque quando você vê aqui uma previsão de lucro né, e valores negativos, qual é a ideia? A ideia aqui é um prejuízo. Né? É aquela mesma ideia de dívida e pagamento que eu venho mostrando para vocês desde que eu comecei basicamente a falar desses números inteiros. Né? Então, por exemplo, quando você vê aqui uma previsão de lucro de menos 5, isso quer dizer o quê? Que esse mês aqui de janeiro, a filial do Rio vai ter um prejuízo de 5 milhões de reais. Ela vai fechar no vermelho, no prejuízo. Mesma coisa aqui, ó, para a filial de São Paulo. Ela vai fechar o mês de janeiro com um prejuízo, ó, aqui é negativo, né, um prejuízo de 4 milhões. Aqui para Minas, ó, Minas vai fechar o mês de janeiro com um prejuízo de 1 milhão. Espírito Santo com um prejuízo de 2 milhões. Então, ó, número positivo quer dizer um ganho. Quer dizer que março aqui ela vai ter uma previsão de lucro de 3 milhões. Aqui, ó, lucro de 4 milhões. Lucro de 1 milhão, certo? E aqui, número negativo está ligado à ideia de quê? De prejuízo. Quer dizer que vai fechar as contas no vermelho. Ok, gente? Vamos agora responder, ó. Temos condições de responder letra A. Olha que bonitinho. Aqui, na verdade, não é quais setores, tá? Aqui, na verdade, é quais filiais ou quais setores, né? A gente pode manter assim. Quais supermercados terão lucro no primeiro trimestre do ano? Ok? Estou voltando aqui para o que eu tinha no início, né? Notem aqui. O que nós temos aqui, ó? Quais supermercados terão lucro? Então, qual é a ideia? No primeiro trimestre. O primeiro trimestre é janeiro, fevereiro e março. Então, qual é a ideia? Quando eu olho aqui, por exemplo, para a filial do Rio, ela fecha janeiro com menos 5, prejuízo de menos 5. Fecha fevereiro com menos 2. Fecha março com 3 positivo. Então, qual é o balanço? Ó, primeiro vem o prejuízo de 5. Depois, vou até chegar para o ladinho, para caber aqui. Depois, um prejuízo de 2 milhões. E depois, um lucro, finalmente, de 3 milhões. Então, essa é a conta, ó, repare. 2 prejuízos seguidos. Ó, devo 5 e devo 2. Qual é o balanço aqui? Devo 7, né? Que é menos 7. E aqui, ó, vai ter depois um lucro, um ganho de 3 milhões. Então, ó, eu tô devendo 7 e eu tenho 3 milhões. Então, qual é o balanço? Devo 7, pago 3, eu ainda devo 4. Então, é assim que a filial do Rio, que é essa primeira, ó, vai fechar o primeiro trimestre com uma dívida de 4 milhões. Prejuízo, né? Aqui pergunta quais terão lucro. Então, Rio com certeza não vai ter lucro. Vai ter prejuízo de 4 milhões. Agora a gente vem aqui para São Paulo. O que vai acontecer aqui? Primeiro vem, vamos fazer aqui direitinho, um prejuízo de 4 milhões. Então, ó, menos 4. Depois o prejuízo de 3 milhões. Menos 3. Depois um lucro de 4 milhões. Então, ó, mais 4.
Aqui tem uma coisa interessante, ó, que você pode fazer na ordem que você quiser essa conta, né? Você pode ser mais ingênuo e fazer assim, ó, devo 4 e devo 3. Devo 7, né, que vai dar menos 7. Devo 7 e pago 4, ainda devo 3. Então você achou aqui que vai ser também um prejuízo de 3 milhões. Ninguém, por enquanto, aqui está fechando com lucro. Sempre com prejuízo, né? Então aqui é menos 3. A maneira mais espertinha, talvez, de fazer, e acho interessante vocês começarem a se ligar, né? É a seguinte, ó. O que tem aqui? Eu tenho aqui o menos 4 e o mais 4, percebem? Então aqui você pode somar, subtrair na ordem que você quiser. Não vai alterar a resposta. Você podia fazer menos 4, mais 4, depois menos 3, ó. Aqui qual é a ideia? Devo 4 e pago 4. Como é que a gente fica? Quitou a dívida, né? Deu 0. Aqui a gente vai ter 0 menos 3, ó. Devo 4 e pago 4, 0. É a mesma coisa que 4 menos 4. Aqui, ó, 0 menos 3, isso aqui vai dar, ó, devo 3 e não pago nada, continuo devendo 3. Então, ó, vai achar menos 3 do mesmo jeito. Então, aqui deu menos 3 milhões de preju, certo? Para São Paulo. Agora, a gente vai fazer aqui espremidinho, ó. Eu acho que essa mesma ideia que a gente usou, a gente pode usar para Minas Gerais, ó. Minas Gerais começou com prejuízo de 1 milhão. É isso, ó, menos 1 aqui. Vou fazer aqui espremidinho. Depois, em fevereiro aqui deu 0. Quer dizer o quê? Esse 0, gente, que está aqui, o que ele significa? Ele significa que, essa loja aqui de Minas Gerais, em fevereiro, ela não teve lucro, mas também não teve nenhum prejuízo, certo? Ela ficou no 0 a 0, ok? Não lucrou, nem perdeu, né? Por isso que aqui deu 0. Então, ó, mais nada. E depois em março uma previsão de lucro de 1 milhão. Então, aqui é mais 1. Mesma ideia, ó. A gente tem aqui menos 1 mais 1, ó. Devo 1 e pago 1. Isso aqui é 0. 0 mais 0, 0. Ok? Então, deu 0 o balanço. Quer dizer que ela não fechou no lucro, mas também não fechou no prejuízo, certo? Ela não vai ganhar no primeiro trimestre, mas também não vai perder. Certo? Ninguém aqui está bem, né? Ou é prejuízo ou é neutro, né? Faltou Espírito Santo. Será que Espírito Santo vai ter lucro, né? Eu já visualizo que sim. Olha só. No primeiro trimestre, ele começa aqui com um prejuízo de 2 milhões. Que maravilha, né? Em fevereiro, a gente tem menos 1. E em março, a gente tem um ganho de 4 milhões. Então, ó. Devo 2 e devo 1, devo 3, né? E tenho 4. Devo 3 e pago 4 é a mesma coisa que 4 menos 3, né? Vai sobrar 1 milhão. Então, a previsão é de que no primeiro trimestre, a lojinha, né, o supermercado, que fica no Espírito Santo, vai ter uma previsão de lucro de 1 milhão no primeiro trimestre, né? Considerando janeiro, fevereiro e março. Então, quem vai fechar no lucro aqui, segundo esse balanço, é Espírito Santo, ok? A filial que está no Espírito Santo. Bonitinho aqui pra gente, né? Me dei o trabalho de escrever. E agora vem, quais supermercados, né? Quais setores, quais filiais, né? Terão prejuízo. Agora não é mais lucro, agora é prejuízo, ok? No primeiro trimestre do ano. Já temos esse balanço, né? Porque a gente viu aqui que só quem fechou no lucro foi essa aqui, que foi a do Espírito Santo. Minas Gerais não teve nem lucro nem prejuízo, que deu 0. Todo o restante aqui, ó, ou seja, Rio de Janeiro e São Paulo, foi quem fechou no prejuízo. Então, ó, aqui no caso a resposta é Rio de Janeiro e São Paulo. Irão fechar no prejuízo o primeiro trimestre. Então, ó, a gente vai responder aqui. Esse eu vou abreviar, tá? Rio de Janeiro e São Paulo. Ok? Essa seria a resposta. Eles fecharão no prejuízo. Agora vem a perguntinha número 3, tá? Que é bem interessante. Qual a ideia aqui? Considerando todas as filiais da tabela, certo? Todos os supermercados que estão ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, que formam essa rede toda, né? O que eu quero? Que você verifique se a rede de supermercados fechará o trimestre com lucro ou prejuízo. Qual a ideia? Considerar agora todo mundo junto, tá? Nós fazemos primeiro separado. Primeiro Rio de Janeiro e o balanço dele, que foi prejuízo de
4 milhões. Depois, São Paulo, a gente viu aqui o prejuízo dele de 3 milhões. Minas Gerais, e o balanço dele deu neutro, não vai ganhar nem perder. Espírito Santo, ó, tudo separadinho a gente fez. Chegamos aqui no lucro de 1. Agora eu quero saber a rede como um todo. Agora eu vou considerar todo mundo ao mesmo tempo, ó. A gente viu o que aqui? Vamos lá. Rio de Janeiro vai fechar com um prejuízo de 4 milhões, certo? Eu vou pegar um por um aqui, ó. São Paulo com 3 milhões de prejuízo. Depois, ó, Minas Gerais ficou no 0 a 0, não ganhou nem perdeu. Espírito Santo vai lucrar 1. Então, como é que fica o balanço global da rede toda? Não é? Devo 4, devo 3, devo 7. Devo 7, mais nada que veio de Minas, então não vai acrescentar em nada, né? E mais 1 que veio de Espírito Santo. Então, ó, qual é o balanço aqui? Devo 7 e pago 1, né? Devo 7, pago 1, devo 6. Então, ó, a rede como um todo vai fechar o primeiro trimestre muito mal, né? Com um prejuízo de 6 milhões, ok? Essa aqui seria a resposta esperada na letra C. Um prejuízo de 6 milhões é o que a rede vai ter. Ela vai fechar o primeiro trimestre com um prejuízo bem grande, tá? Então, essa resposta aqui da número 2, né? Ela vai fechar aqui no prejuízo. Essa resposta aqui da letra C. E agora a gente pode seguir bonitinho, ó, depois desse exemplo super prático, né? De como isso pode aparecer. De como você pode ter que usar os números negativos para fazer uma análise. A gente pode partir para a próxima questão, que é isso aqui, ó, que é para vocês verem que expressões numéricas também aparecem nas provas por aí, né? Essa aqui, por exemplo, caiu na Escola de Aprendizes de Marinheiros. Olha só que interessante. Queria saber simplesmente o valor dessa expressãozinha numérica super simpática que está aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando eu ver uma expressão numérica, eu vou até tirar esse meu risco para ficar melhor de ver, é você entender a expressão numérica, né? Primeira coisa, tem esse colchetes separando essa conta aqui. Então, ela tem que ser feita com prioridade, certo? A prioridade aqui é do colchete, depois vem os parênteses, ó, separando essa outra conta e essa outra continha aqui. Então, qual é a estrutura da conta? Temos uma divisão de dois valores seguida por uma adição, certo? Quem tem prioridade aqui? Primeiro vem as contas dos parênteses e dos colchetes, né? Então, vamos começar aqui com esse colchete. Vamos abrir aqui esse colchete, com muita paciência. A gente vai ter o seguinte, ó. Aqui tem essa continha primeiro, ó, que está isolada nos parênteses. 4 mais 5, isso é 9, ok? Depois, ó, 9 mais 3 vezes 7. Temos aqui isso para fazer, ó, 9 mais 3 vezes 7. Qual é a prioridade aqui? Você aprendeu o seguinte, ó. Aqui a gente tem uma adição seguida de uma multiplicação. De quem é a prioridade? É da multiplicação, ó. Você e eu aprendemos isso antes. Então eu faço primeiro 3 vezes 7. 3 vezes 7 é 21. Então, ó, 9 mais 21, ok? Isso tudo dividido, beleza? Por isso que vai aparecer aqui. Eu vou desenvolvendo com vocês devagarzinho, ó. Tem aqui 5 vezes 1 mais 5. De novo, ó, uma multiplicação e uma adição. De quem é prioridade, faço primeiro a multiplicação. 5 vezes 1 é 5, ok? Então é 5 mais 5, ok? Isso aqui vai dar quanto? Mais, vamos lá. Atenção aqui agora a esse outro parênteses, que é o seguinte, ó. 60 menos 5 vezes 12. Qual é a ideia? De quem eu faço primeiro? A subtração aqui, o menos, ou essa multiplicação? Faço primeiro a multiplicação. Então, eu faço 5 vezes 12. 5 vezes 12 é 60. Não é isso? Então, a gente coloca aqui, ó, 60 menos 60. A gente pode pensar assim, tá? Então, aqui a gente tem 60 menos 60. Eu vou manter a cor azul. Então, aqui tem várias coisinhas que a gente já pode melhorar bastante aqui essa conta, né? Primeiro, fica bem mais claro o que a questão quer da gente, né? Colocando aqui embaixo, 21 mais 9, isso é 30, certo? Então, é 30 dividido por alguém. 5 mais 5 é 10. Então, é 30 dividido por 10.
Isso aqui mais o que? 60 menos 60 é zero, felizmente. Né? Então aqui você tem, na verdade, simplesmente 30 dividido por 10. Ok? Então aqui você tem que fazer o seguinte. 30 dividido por 10. Quanto que vezes 10 dá 30? Resposta, o valor 3. Ok? Então 3 é a resposta correta aqui. 3, se você quiser forçar a barra, 3 positivo, né? Mas a gente pode deixar aqui só o 3 mesmo, que é a letra A. Tudo bem? Letra A de amor é a resposta correta, que foi feita com amor para vocês, né? Mas a gente vai agora, como diz o professor Ferreto, para a saideira. E a saideira é bem interessante, é uma questão envolvendo divisão, tá? Eu já vou entregar de uma vez, que caiu no CMRJ. Para quem não sabe o que é Colégio Militar do Rio de Janeiro, tá? Uma questão bem interessante que apareceu por lá, que é o seguinte: uma excelente dica. Olha só, é uma questão prática, né? Que te ensina a fazer uma estratégia, né? Uma excelente dica para a resolução de uma prova é dividir o tempo previsto. Ó, já apareceu a ideia de divisão. Vou dividir o tempo para as questões que eu tenho. Em uma prova com 20 questões, certo? Isso é uma estratégia mesmo, tá? Dividir o tempo para as questões. Em uma prova com 20 questões e 3 horas de duração, se você reservar 10 minutos, 10 minutinhos para o preenchimento do cartão resposta, né? Que é comum isso, o tempo gasto para a resolução de cada questão, o tempo para você resolver cada questão será em média de quanto? Ó? A pergunta é de quanto será esse tempo por questão que você vai ter. Então, muitos concurseiros fazem isso na prática, né? É bastante útil. E como é que a gente pode fazer isso aqui de maneira fácil? Primeiro, a prova como um todo terá um total de 3 horas de duração, certo? Por ter 3 horas, eu visualizar aqui, ó, minha mente de concurseiro, visualizar que todo mundo aqui está em minutos, né? O principal aqui é minutos, 9 minutos, 8 minutos, certo? O ideal seria fazer minha conta com todo mundo em minutos. Então, ó, se a prova tem 3 horas, isso é quantos minutos, né? Eu sei que cada hora tem 60 minutos. Então, vai ser 3 horas e cada hora, ó, cada vezes 3 horas e cada hora com 60. 3 vezes 60, isso vai dar 180 minutinhos, ok? Então, esse é o tempo total da prova, 180 minutos, certo? Então, eu tenho 180 minutos, eu vou dividir esse tempo para as minhas 20 perguntinhas, certo? Com esse adendo de reservar 10 minutinhos para o cartão resposta. Isso aqui é que a gente tem que se atentar, ó, 10 minutinhos é do cartão. Então, dos 180, 10 minutinhos são do cartão resposta. Então, ó, descontando o tempo do cartão resposta, esses 10 minutinhos, eu vou achar um total de 180. Tira 10, isso vai dar 170 minutos. Então, esse é o tempo bruto, gente. Esse é o tempo que eu realmente vou dividir para as 20 questões, né? Porque eu descontei aqui já o cartão resposta. Então, ó, o que a gente vai ter que fazer é dividir 170 entre as 20 questões. Lembrando que isso aqui você pode pensar como sendo essa fração aqui, ó. Isso é a mesma coisa que isso, 170 dividido por 20, ok? Que você pode simplificar, ó, quem é mais espertinho pode cortar 0 com 0, ok? Isso é a mesma coisa que 17 dividido por 2, certo? São valores menores, é mais fácil de fazer, né? E 17 dividido por 2, se você fizer, vai dar 8,5, certo? Isso aqui está em que unidade, gente? Está todo mundo aqui em minutos, né? Eu dividi 170 minutos para 20 questões, deu 8 minutos e meio, né? 8,5 minutos para cada questão, ok? Essa é a resposta que você vai achar. Agora, o desafio e o cuidado que você tem que ter é descobrir qual a opção certa, porque não tem nenhum 8,5 aqui, né? Qual será a resposta? Eu acho que muitos ficariam em dúvida no seguinte, ó, esse 9 aqui está fora de jogo, esse 8 aqui está fora do jogo. Muitos talvez ficariam em dúvida com a B, a C e a D, né? Na verdade, eu arrisco dizer que é mais entre... que a dúvida seria mais entre a B e a C, né? Marcar 8 minutos e 30 segundos ou 8 minutos e 50 segundos.
E aí, qual é o certo? Eu achei 8,5. Isso aqui corresponde a 50 segundos ou a 30 segundos, né? Esse meio aqui. São 8,5 minutos, gente. 8 minutos e meio. 8 minutos mais meio minuto, certo? Meio minuto corresponde a quê, gente? Quanto vale a metade de um minuto? Quanto é meio minuto? Meio minuto, para quem está ligado no relógio, isso é 30 segundos, tá? Isso é um cuidado. Não é porque aqui é 8,5 que você vai achar que é 50 segundos. Não. 50 segundos não é esse 0,5 aqui. Esse 0,5 é 8 minutos e meio. 8 minutos mais meio minuto. E meio minuto é 30 segundos, gente. Então a resposta aqui é letra C de sandália. Certo? Excelente, então. Espero que sempre se lembrem desse cuidado se vê algo assim, tá? É bem importante. Bom, isso finaliza esse grande tópico, né? Números inteiros e operações. E espero vocês no próximo tópico, que eu já vou adiantar, vai ser sobre potências, tá? Potenciação e propriedades. Aguardo vocês. Até mais, gente.